Eu tenho vindo a falar com muitas pessoas sobre a questão do culto, sobre os cultos online, sobre isso tudo. E uma das coisas que me têm vindo repetidamente a algumas pessoas a dizer é que tanto sou igreja em casa, como sou igreja com as outras pessoas. Tanto posso prestar culto aqui, presencialmente, num espaço como este, como posso prestar culto em casa. E muitas vezes até estou online, em direto, ao mesmo tempo que os outros irmãos que estão nas instalações. É tudo verdade. Mas como nós sabemos, há coisas mais verdadeiras do que outras. E aquilo que acontece é que, de facto, igreja não são paredes. Por isso é que nós fazemos convívios aqui, que dançamos, brincamos, comemos, jogamos ping-pong. As instalações são de tijolo. A partir do momento em que Deus colocou o Espírito Santo em nós, em cada um de nós, nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus habita em nós. Quem é a igreja? Somos nós, são as pessoas. Por isso nós não ligamos muito às instalações. Ligamos a nós. E então querem dizer, se calhar vou passar a ter cultos e vou assistir em casa, uma vez que eu sou também igreja, então cada um pode fazer em casa. E há umas passagens, aliás, eu tenho estado a ler o livro de Juízes, a estudar o livro de Juízes, e é interessante como quando as pessoas não se reúnem, estamos a falar fisicamente, não procuram todos a mesma verdade, quando as pessoas não se ajudam mutuamente a crescer, as pessoas acabam por fazer um bocadinho como os juízes, como está escrito nos Juízes. Cada um fazia conforme o seu próprio entendimento. E como nós sabemos, Deus não pensa como nós pensamos. E nós não pensamos como Deus pensa. Então o que é que nós precisamos? Precisamos basicamente de duas coisas. Tal como nos Juízes, quando é que as coisas corriam bem? Quando havia um juiz que julgava, que dizia o que é que estava correto, o que é que estava errado. Quando havia um juiz que os ajudava a pôr as suas vidas em dia e correr com os inimigos dali para fora. E quando é que as coisas também corriam bem? Quando todos estavam juntos a ajudarem-se uns aos outros. Ou seja, há o efeito de grupo e há o efeito da liderança. Todos nós precisamos de liderança. Ter alguém a olhar e dizer assim, é por aí, então vamos. Para quê? Não é porque a outra pessoa é mais inteligente, não é porque a outra pessoa é mais bonita, não é porque a outra pessoa é mais competente. É porque tem essa função. E com essa função nós conseguimos encontrar um rumo, ajudar-nos a encontrar um rumo. E também precisamos de uns dos outros, porque aquela pessoa que nos ajuda a encontrar o rumo não é necessariamente aquela pessoa que me vai ajudar quando eu vou estar em dificuldade, ou que vai ter aquela palavra especial que vai fazer toda a diferença na minha vida. Então nós precisamos uns dos outros, e isto não acontece quando nós estamos sentados no nosso sofá. Por isso é muito importante nós estarmos juntos, reunidos, uns com os outros, conhecermos-nos uns aos outros, ajudarmos-nos uns aos outros. Porquê? Porque só assim é que vamos ser realmente igreja. Deus é um Deus de relacionamentos. Relacionamentos entre pessoas que ajudam a se relacionar melhor com Deus. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I'll try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When
tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already said. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. 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 Nos momentos mais difíceis e nos momentos em que eu acho que preciso de alguma coisa, em que eu queria que Deus fizesse alguma coisa e Deus não faz, é porque Ele sabe melhor. E eu tenho de aprender a confiar e a depender que os planos dele são tão mais altos e são sempre bons. Há dias, não sei se vos acontece, há dias em que parece que tudo corre mal. Quando tudo dá errado. Como o pai tinha morrido, os irmãos de José diziam entre si: quem sabe se José não está ressentido conosco e se vai vingar do mal que lhe fizemos. E então mandaram dizer a José: o teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos da sua parte: peço-te, por favor, que perdoes aos teus irmãos o seu crime e o seu pecado, pois eles trataram-te muito mal. Por isso te pedimos que nos perdoes, pois também nós adoramos o Deus do teu pai. Ao ouvir estas palavras, José pôs-se a chorar. Depois foram os irmãos ter com ele, inclinando-se diante dele e disseram: aqui estamos, dispostos a ser teus escravos. Mas José replicou: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Pensaram em fazer-me mal, e Deus permitiu, por saber que isso ia contribuir para salvar a vida a muita gente, como hoje vemos. Por isso não tenham medo, eu garanto-vos o necessário para comerem, para vós, para os vossos filhos. E assim José tranquilizou os seus irmãos, falando-lhes com toda a delicadeza. Com certeza se lembram da situação da vida de José, que por inveja foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Como escravo acabou por ser elevado a governador do Egito, por ter ele obedecido e honrado a Deus com a sua vida. E a dada altura, quando toda a sua família e os povos à volta passavam fome, ele teve a possibilidade de os alimentar, de os acolher.
Às vezes, quando olhamos para a vida de José, pensamos, pelo menos a dada altura, tudo corre mal. E eu li no devocional Vitamina E isto que eu vos vou ler a seguir. Um homem corta-se a fazer a barba e, ao procurar desinfetar a ferida, engana-se no frasco e usa álcool. Com a cara a arder cada vez mais, atira de imediato o algodão encharcado de álcool para a sanita para se acalmar, acende um cigarro e atira o fósforo também para a sanita. Sai da casa de banho e não se apercebe que o algodão com o álcool incendiou. As chamas atingem as toalhas e as cortinas, que rapidamente se espalham pela casa. Os bombeiros vêm, colocam uma escada até à janela e salvam o homem. Infelizmente, cai da escada, partindo o braço. Quando sai do hospital, está em casa, sem os pertences e com o gesso no braço errado. Não há dias que parecem assim. Mas tenho boas notícias. Nesses dias, Deus continua no trono, mesmo que não pareça. Nem sempre Ele impede o mal de acontecer, mas há uma coisa maravilhosa que Ele faz. Transforma o mal em bem. O mal não impede o plano de Deus, nem a sua bênção de fluir. Deus usa tudo isso para um bem maior. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não contei o final da história daquele homem, pois não? Ele vivia triste por estar só, mas naquele hospital conheceu alguém por quem se apaixonou. E foi recíproco, porque casaram não muito tempo depois. E o seguro deu-lhe uma casa nova, bem melhor do que a outra. Lê bem esta verdade. Às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Não foi assim que aconteceu com José. Confia, espera e deixa Deus trabalhar. E faz assim, coloca-te de pé e diz para aqueles que estão ao pé de ti, os que estão ao teu lado, o que está atrás de ti e à tua frente, diz-lhe assim: vem e vamos juntos celebrar, vamos juntos louvar este Deus, que mesmo quando tudo parece que está a dar errado, Ele transforma o mal em bem. Vem juntos celebremos, todos juntos a cantar. Vem juntos celebremos, vamos todos adorar. Vem juntos celebremos, todos juntos a cantar. Vamos todos adorar. Levantemos nossas mãos ante Ele. Adoremos a Jesus, o nosso Rei. Alegremos-nos, cantemos para Ele. E louvemos a Jesus, o nosso Rei. E louvemos, e louvemos, e louvemos ao Rei. Vem juntos celebremos, todos juntos a cantar. Vem juntos celebremos,
saltasse na memória ideias para louvar, assuntos de louvor, há um que de certeza não falha. Jesus suportou a cruz em meu lugar. Jesus tomou o meu lugar, substituiu-me e alcançou a salvação para mim. E isto eu não posso nunca esquecer. Eu não posso nunca deixar de ser grata por isto. Ele mudou a minha sorte, ou seja, Ele mudou a minha vida. E aquilo que era mau na minha vida, Ele tornou em bem, através do seu sacrifício. Vamos louvá-lo. Nada o pode deter, de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte, para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao bem toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao bem toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz na escuridão. Traz esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. Do mundo Ele é a salvação. Para sempre louvarei cantando, para sempre louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao bem toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao bem toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei
E sabes que mais? A adversidade é um instrumento nas mãos de Deus. José disse aos irmãos: vocês pensaram em fazer-me mal, porém Deus o tornou em bem. Deus permitiu que vocês me fizessem mal, por saber que isso ia contribuir para salvar muita gente. A adversidade traz alguns males, situações negativas, circunstâncias problemáticas, condições desfavoráveis. José passou por situações extremamente negativas e destrutivas, mas nada disso o dizimou ou limitou. E o seu testemunho é impressionante. Vocês pensaram em fazer-me mal, mas Deus tornou isso em bem. A presença e a operação de Deus fazem toda a diferença. Não importa quantos males possam vir à nossa vida, nada disso precisa deixar a nossa vida mal, porque Deus transforma o mal em bem. Ele não impede todo o mal de acontecer. Ele faz algo muito maior. Ele usa o mal para um bem maior. Se não fosse todo o mal pelo qual José passou, não desfrutaria do bem no nível em que ele o experimentou. A adversidade pode ser uma dificuldade para nós, mas é uma oportunidade para Deus. Pode constituir um autêntico impedimento para a limitação humana, mas é um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Talvez tenhas lamentado muito a adversidade que atravessas, vendo-a como um impedimento. Impedimento ao teu sonho, ao teu sucesso, ao teu propósito, à tua alegria, ao teu bem-estar, etc. Mas é tempo de confiares que Deus vai usar o impedimento como instrumento para materializar, para concretizar as suas promessas e cumprir os seus propósitos. O Deus que transformou um escravo em governador, o mar vermelho em caminho e a cruz em ressurreição, é o Deus que continua a fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e os céus. Tu és o Deus que faz o mar abrir. E eu posso sentir o teu poder a fluir em mim. Vamos cantar isso.
Ele faz o mar se abrir, sinto o seu poder fluir em mim. Deus de milagres, de adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda se os meus me abandonarem, eu sei que nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar. Mais uma vez. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Senhor Deus, Tu és soberano. Tu és o Deus que nunca vai deixar de me amar e eu sou grata. Eu sou tão grata, Senhor, por isso. Eu sou grata pelo Teu amor, eu sou grata pelo Teu cuidado, porque tudo o que eu tenho vem de Ti, porque tudo o que eu preciso está em Ti e Tu não falhas, Tu nunca falhas. Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre as promessas, um Deus que protege, que está perto e não longe. Louvado sejas, Senhor. Glória ao Teu nome. Amém. E enquanto cantamos um hino de entrega, enquanto dizemos: Deus, eu quero me render a Ti, nós vamos passar os cestinhos da coleta, onde vamos colocar aquilo que já está no nosso coração, devolver ao Senhor para a sua obra, para que o seu reino seja proclamado até aos confins da terra.
Eu vou pedir à Júlia e à Esther para passarem os cestinhos. E vamos dizer, Senhor, eu sou grato. Tu és tudo o que eu preciso para viver. Eu lanço-me nos teus braços, porque eu sei que em ti eu posso confiar. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus.
Obrigado, Deus, pela tua presença aqui no nosso meio, Deus. Obrigado porque, de facto, tu colocaste estas palavras nos nossos corações e tu inspiraste também quem as compôs para louvar e adorar o teu nome. Bendito sejas tu, Deus, aqui em Sesimbra e até aos confins da terra, Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. Bendito também seja o teu povo que se reúne em todas as partes deste mundo, Deus, e que vem louvar e adorar o teu nome e que vem aprender mais sobre ti e como se relacionar contigo, Deus. Queremos te pedir, de facto, Deus, que tu aceites esta nossa oferta de louvor, Deus, que tu aceites também estas nossas ofertas financeiras, porque tudo te pertence, Deus. Tudo na nossa vida é de ti, Deus. A nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, Deus, o nosso tempo, a nossa televisão, o nosso sofá, a nossa mesa, a nossa alimentação, Deus, tudo vem de ti e, portanto, tudo é teu, Deus. Obrigado porque tu nos tens permitido de usufruir disso tudo, Deus, e obrigado, Deus, por nós estarmos aqui esta tarde, em família, a louvar e adorar o teu nome, Deus. Queremos te pedir de uma forma muito especial, tu dirijas o pastor Tiago Afonso, que ele possa de facto trazer aquilo que vem de ti, que as palavras não venham dele, que os pensamentos não venham dele, mas que ele possa ser usado profundamente por ti, Deus, para transmitir a tua palavra, aquilo que tu tens preparado de antemão para a nossa vida, Deus. E dá-nos a força, Deus, dá-nos a coragem, dá-nos a determinação de seguir pelo caminho estreito, porque não é fácil, Deus, mas nós contamos contigo, Deus. Em teu nome, amém. Irmãos, nós vamos continuar a estudar o livro de Lucas. Nós propusemos-nos a estudar o livro de Lucas de uma ponta à outra, de uma forma expositiva, tentar cavar mais fundo aquilo que o texto diz, o Evangelho de Lucas. E nós já o fizemos nos primeiros 5 capítulos, já estudámos, desde o início do ano que andamos a estudar Lucas. É verdade que tivemos algumas interrupções, mas nós temos estado então a caminhar juntos e eu não sei quanto tempo vai durar o estudo de Lucas. Mas uma coisa sei, vocês vão poder dizer que já estudaram um livro de uma ponta à outra. Pelo menos um da Bíblia. Já houve vários que nós estudámos, foram um pouco mais pequenos, mas este Lucas, e a ideia que eu tenho era realmente que nós pudéssemos estudar o livro de Lucas todo e depois entrar por Atos e continuar a estudar de uma forma expositiva o livro de Atos. Mas vamos ver se a igreja aguenta. Aguenta o pregador, é mais isso. Nós vamos abrir em Lucas 6 e vamos começar então a estudar o capítulo 6 de Lucas. Nós vamos então ler a palavra do Senhor, os primeiros 16 versículos. Se bem que eu vou dividir esta pregação em 2 partes. A primeira parte vai até o verso 11 e depois até o verso 16. Eu vou ler na Bíblia para Todos, na versão Bíblia para Todos, está bem? Pode ser que existam algumas versões diferentes. Aqui o Tomás, com a rapidez que lhe é conhecida, já colocou o texto bíblico. Obrigado, Tomás. E é esta a versão que nós vamos ler. Diz assim, então, o relato de Lucas, capítulo 6. Num sábado, Jesus e os discípulos passavam por uma seara. Os discípulos iam arrancando espigas que debulhavam com as mãos e comiam. Então, uns fariseus perguntaram: por que é que fazem ao sábado aquilo que a lei não permite? Jesus lembrou-lhes: nunca leram o que Davi fez um dia quando ele e os seus homens tiveram fome? Entrou na casa de Deus, pegou nos pães consagrados, comeu deles e deu também aos companheiros. Ora, só os sacerdotes é que podiam comer esses pães. E acrescentou: o Filho do Homem tem autoridade sobre o próprio sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs a ensinar. Estava lá um homem com a mão direita paralisada. Então, os doutores da lei e os fariseus observavam Jesus para verem se o curava, sendo sábado, pois queriam achar uma razão para o acusarem. Mas como Jesus sabia muito bem o que eles pensavam, disse ao homem: levanta-te e vem aqui para o meio. Ele levantou-se e ficou de pé. Depois Jesus dirigiu-se aos outros: vou fazer-vos uma pergunta. A lei permite fazer bem ao sábado ou fazer mal? Salvar a vida a uma pessoa ou deixar que se perca? E olhando para todos à sua volta, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou sã. Eles ficaram furiosos e combinavam uns com os outros o que haviam de fazer contra Jesus.
Continuando o texto, os outros versos de 12 até 16, diz: Por essa altura Jesus subiu a um monte para orar e passou lá a noite em oração a Deus. Quando já era dia, reuniu os discípulos e escolheu 12, a quem chamou apóstolos. Eram eles Simão, o qual deu o nome de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, do partido dos nacionalistas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que atraiçoou Jesus. Irmãos, aqui nestes primeiros 16 versículos de Lucas 6, nós temos uma espécie de 3 episódios que Lucas separa naquilo que é o tempo, por assim dizer. Diz logo, no versículo 1, diz, num sábado, e Lucas identifica claramente que aquela situação que Jesus está a viver naquele momento acontece num sábado, em que os discípulos, passando por uma seara, imaginem uma seara, um cultivo, em que eles com a mão iam arrancando as espigas e iam comendo aquilo que eram os grãos, talvez de trigo, para comer naquele momento. Então os fariseus tentavam entalar Jesus. E aquilo que realmente os fariseus dizem aqui, eles alegam que os discípulos estariam a fazer alguma coisa que não era permitido fazer naquilo que era o sábado. O que é isto do sábado? Nós vemos que a lei do sábado ela está baseada já lá na criação. Em Gênesis 2, quando Deus, ao completar a criação, no 7º dia, Ele descansou. E Ele deu-nos aqui um grande exemplo, dizendo que um dia, pelo menos um dia, deveria estar dedicado àquilo que é o nosso restauro. E eu diria restauro em várias áreas, seja ela física, seja ela restauro espiritual, seja ela restauro de relacionamentos também, em que nesse dia seria um dia de descanso e dedicado àquilo que é o Senhor. Mais tarde é definido um dia de descanso onde os judeus se dedicavam inteiramente ao Senhor, e nós vimos isto em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que está lá, é os 10 mandamentos. Há um dos mandamentos que diz que nós devemos guardar o 7º dia, guardar o sábado para descansar, para nos dedicarmos, concentrarmos em Deus. Se bem que nós, aquilo que podemos ver aqui também, aquilo que é os fariseus, neste momento, aquilo que eles estavam a dizer, nós temos duas vertentes da lei aqui. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, temos aquilo que são os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, onde é baseada toda a lei escrita. Todas as leis, todos os regulamentos, depois que os fariseus acabaram por minuciar, por colocar mais ao pormenor aquilo que era a generalidade dos 10 mandamentos. No decorrer do livro do Deuteronômio, aquilo que nós temos depois é a lei oral, que especifica estas nuances da lei dos 10 mandamentos, da lei escrita. Trata-se de uma lei mais específica que os judeus chamavam de Mishnah. Mishnah é aquela lei que é mais prática. É a lei oral que, interpreta um pouco aquilo que é a lei escrita, que é a lei dos 10 mandamentos. Por exemplo, nós em Deuteronômio 23, 25, temos especificado aqui a lei que os discípulos poderiam estar a quebrar ou não ao debulhar as espigas. Se bem que, lá em Deuteronômio 23, 25, nós verificamos que era permitido fazer aquilo a alguém que tivesse fome. Então, há aqui uma interpretação da lei que os fariseus colocam mais para acabar por implicar com Jesus. Há uma interpretação da lei que vai a um limite para, de alguma forma, poder colocar Jesus entre a espada e a parede naquela situação com os judeus em relação à lei, ao quebrar a lei. Eu não quero perder muito tempo com estes aspectos legais, até porque nós vamos retirar daqui deste ensino um princípio que eu acho que é muito mais importante do que estar a analisar a lei. Mas eu não posso deixar de dizer que a lei do sábado era algo revolucionário. Era algo revolucionário para a época. Porque se os senhores, os donos, os patrões poderiam descansar, jamais esse direito era estendido a servos, estrangeiros,
até mesmo a animais. E a lei do sábado era específica ao ponto de dizer que nenhum servo, nenhum estrangeiro, nenhum animal deverá trabalhar no sábado. Havia aqui, então, uma lei que era muito incomum na sociedade do tempo em que ela foi criada, porque servos estrangeiros, animais, jamais poderiam ter direitos ou os mesmos privilégios que os senhores, que os donos, que os patrões. Noutras sociedades, escravo era tratado como pior espécie. Animal era para trabalhar. Assim, nós vemos que a lei que Deus cria de uma forma geral, quando é implementada, ela serve para distinguir aquilo que é o povo de Israel como uma nação exemplar para todos os outros povos do mundo poderem olhar e verificar o que é justiça, o que é preservar a integridade daquilo que são os mais fracos, aqueles que tendencialmente eram explorados pela sociedade. Deus cria leis para proteger aquilo que eram os mais explorados da sociedade. A lei servia para a proteção do próprio povo e era algo muito inovador numa sociedade daquele tempo, ter uma lei que protegia escravos, estrangeiros, animais. E se nós analisarmos os 10 mandamentos, nós temos leis que protegem da propriedade alheia, não mexer na propriedade alheia. Temos leis que protegem as mulheres, quando a lei é dada, não adulterarás. Muitas vezes a vítima do adultério era a mulher, era o que era considerado naquela sociedade, na sociedade deste tempo, como sendo alguma coisa que é o elo mais fraco. E a lei de não adulterar significava que o homem teria de permanecer fiel àquilo que era a sua esposa, mesmo depois de ela não lhe ter de valor nenhum. Mas ele deveria permanecer. Era uma lei que protegia as mulheres. Se nós analisarmos também a proteção dos mais velhos, quando diz honra o teu pai e a tua mãe. Proteção dos mais velhos. Quando o filho ganha alguma autonomia e independência e pode abandonar os pais que lhe causam quase como um peso, idosos, ter de tratar idosos, ter de os colocar no dia-a-dia do filho que é tão corrido. Honra o teu pai e a tua mãe. Servir para proteger aquilo que eram os mais velhos, especificamente então o pai e a mãe. No fundo, a lei servia para que o povo pudesse manter um código de conduta entre o mundo, entre os povos do mundo, que pudesse ser uma referência, um exemplo para o mundo. É assim que Deus quer que os povos vivam. É desta forma. E dar lugar também à paz, à ordem, não ao caos daquilo que é a lei do mais forte, característico nas sociedades de então. E nem é preciso ir ao então, basta olhar também para hoje. Muitas sociedades funcionam com a lei do mais forte. Enquanto que Deus, dando-nos a lei, é realmente algo pioneiro. Quando nós falamos em leis para proteger as mulheres, leis para proteger animais, já Deus pensou nisso tudo. E Deus deu então a lei para que o povo pudesse ser uma referência para o mundo. Mostra que Deus já se importava com os mais desfavorecidos. Que a ação social não é algo que vem da cabeça do ser humano, mas é algo que é dado por Deus e parte daquilo que é bom, daquilo que é o bom em todas as coisas. Aqueles que normalmente são alvos de injustiça, idosos, mulheres, animais, tudo isso são protegidos pela lei que Deus dá ao povo. Mas então, aqui em Lucas parece que está relatado que Jesus quebra a lei definida em Êxodo e em Deuteronômio e até mesmo em Gênesis. O que é que Jesus efetivamente estava a fazer quando Jesus permitiu que os discípulos debulhassem o trigo ou permitiu efetuar uma cura àquele homem que estava com uma necessidade física? E Jesus, ele dá um exemplo da ação de David, e David era uma pessoa com muita autoridade para os judeus, era o rei David, e Jesus vai buscar uma referência ao passado daqueles fariseus da história judaica e dizer, lembrem-se daquilo que David fez, que estando ele numa campanha militar, pede ao sacerdote Aimeleque, e isto está em 1 Samuel 21, 1 e 6, depois quando quiserem abrir podem mais tarde ou em casa ler esta história. David, numa campanha militar, ele pede ao sacerdote Aimeleque para este lhe dar pão para alimentar os seus soldados. E nós sabemos que numa época de guerra há escassez. E estava lá o pão, um pão
que era específico para o sacerdote. Apenas o sacerdote poderia comer aquele pão porque era algo que estava oferecido a Deus. Mas David diz, o meu povo, aquele meu exército está com fome, dá-lhe de comer. Era necessário, porque eles estavam com fome, eles estavam numa campanha militar. Este pão não era um pão normal, era chamado pão da proposição. Era um pão sagrado que era dedicado somente a Deus. Mas Jesus, olhando para esta atitude de David, não a condena naquele determinado contexto. O que é que nós podemos aprender aqui? Irmãos, que nós temos de que o espírito da lei tem prioridade sobre a letra da lei. O que é que isto significa? Ou seja, a lei é para ser cumprida, efetivamente. E aqui, relativamente a guardar o sábado, e a questão é, sábado, nós, no decorrer da história da Igreja, esse dia ficou o domingo que nós guardamos, até porque nós estamos inseridos numa sociedade, e nós não estamos fora dessa sociedade, e naquilo que não é pecado, que não fere o princípio da lei, que não fere o princípio bíblico, nós até podemos nos adaptar. Por isso é que nós usamos também roupa, não é? E há certas tribos que as pessoas andam todas nuas, mas nós não andamos todos nus. Porquê? Porque no nosso contexto social nós temos de usar roupa. Faz parte daquilo que também a sociedade nos colocou. Também o ir para o trabalho, trabalhar das 9 às 5, ou trabalhar às vezes por turnos, pagar os nossos impostos. Tudo isso, nós estamos inseridos numa sociedade e é importante nós cumprirmos com isso. Nós sermos responsáveis diante da sociedade. E aquilo que ao longo da história da Igreja se foi definindo foi que domingo, o primeiro dia da semana, o dia de folga, é o dia que é dedicado ao Senhor. Um dia onde nós não ocupamos com mais nada a não ser descansar e estar num contexto de família espiritual para juntos louvarmos ao Senhor. Por isso é tão importante nós mantermos este hábito saudável de nos reunirmos e cantarmos ao Senhor e aprendermos acerca da Sua palavra. Aqui, quando eu estava a falar do espírito da lei, tem prioridade sobre a letra da lei. É importante definir um dia da semana para descansar, para nos dedicarmos ao Senhor. Até mesmo há irmãos nossos que trabalham ao domingo, que é difícil, muitas das vezes. Vai da confiança que nós temos em Deus dizer, não, eu domingo não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar e o Senhor vai me sustentar. Às vezes não é fácil. Quando não é fácil, quando o irmão não tem maturidade suficiente para tomar essas decisões, pelo menos reserve um dia da semana para estar mais concentrado no Senhor. Para procurar contacto, convívio com os outros irmãos. Mateus 12:12. Jesus, e eu vou abrir aqui Mateus 12:12 para nós podermos ler. Jesus, ele materializa com estas palavras aquilo que eu estou a querer dizer. Mateus 12:12, na minha versão. Diz assim: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. E aqui, quando Jesus coloca esta frase, descrita pelo Evangelho de Mateus, no mesmo contexto de Lucas, Jesus afirma que, de uma forma clara, que a letra da lei que dizia para os judeus não fazer nada, diante de uma situação em que, saindo da minha zona de conforto, é domingo, é folga, estou na minha folga, mas há um irmão meu que necessita da minha ajuda, eu não posso dizer não, eu estou a guardar o domingo, estou sossegadinho em casa porque também estou a descansar. Eu tenho de ir à necessidade do meu irmão. Sendo que o espírito da lei, que é esta lei que promove a irmandade, que promove o bem-estar uns dos outros, não pode ser ultrapassado com esta prática de legalismo, limitando o meu amor ao próximo. Porque os mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Nenhuma lei pode ir contra estes 2 mandamentos. Então, e aquilo que Jesus está a dizer aqui é que os fariseus estavam a dizer, os discípulos não podem fazer isso. Não te é lícito curar num sábado. E Jesus diz, se há uma necessidade real
de um irmão meu, eu tenho de abdicar do meu direito de descanso para ir em socorro do meu irmão. Porque o amar a Deus e amar o próximo está acima daquilo que é o meu direito de poder guardar o sábado. Percebem, irmãos? Em que o espírito da lei, esta situação de que a lei tem também de servir em último caso para nós podermos amar a Deus e amar o próximo. E não por meio de comportamentos legalistas colocarmos a prática acima daquilo que é o valor das pessoas. Jesus, quando vem, vem para as pessoas. Vem para morrer pelas pessoas. Não vem para morrer por aspectos práticos da lei que acabam por julgar as pessoas numa situação legalista. Eu vou explicar isto melhor. Primeiro, dizer que Jesus, além de, lá em Lucas 5:20, ter reivindicado divindade ao perdoar os pecados do paralítico, lembram-se? Aqueles 4 amigos que levaram o paralítico e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Somente quem poderia perdoar pecados era Deus. E Jesus, ele diz que é Deus com essa ação. E Jesus é Deus. Jesus afirma agora que é também Senhor do sábado. Jesus afirma o seu direito de interpretar tais leis sem recorrer às tradições dos fariseus. Curar no sábado teria sido uma violação, conforme aquilo que era a tradição dos fariseus, da proibição do trabalho naquele dia. Por outro lado, não curar aquele homem, conforme Jesus tentou demonstrar, teria sido praticar o mal e destruir a vida. Curar, fazendo uma boa obra, não seria uma violação das leis do sábado. Nós temos liberdade para demonstrar em boas obras aquilo que é o amor de Deus por alguém, em qualquer tempo. Isso deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser amar a Deus e amar o próximo acima de todas as coisas. Aliás, nós devemos estar sempre prontos para fazer isso, abdicando de aspectos legais que nos dão o direito de fazer o contrário. Mas nós negamos a nós mesmos e, aplicando bem a lei, chegamos àquilo que Jesus quer que nós cheguemos, que é amar a Deus e amar o próximo. A principal fonte de controvérsia entre Jesus e os fariseus neste episódio prendia-se pelo uso correto do sábado. Os fariseus cercavam Jesus e o povo de regulamentos opressivos, de pequenas práticas que oprimiam o povo, com o objetivo de evitar então que o sábado fosse quebrado. Jesus, ele não está a defender a ideia de que os regulamentos devem ser relaxados, quebrados. Não é isso que Jesus está a dizer. Mas Jesus insiste que eles estavam a entender mal aquilo que era o significado do sábado, que era um dia, apesar de descanso, dedicado ao Senhor, um dia em que as boas obras também deveriam ser feitas. Que o amor ao próximo deveria ter prioridade sobre um regulamento da lei que nos permitia nós podermos guardar o sábado. Jesus propõe aqui uma escolha entre fazer o bem e fazer o mal no dia de sábado. Porquê fazer o mal? Porque para Jesus, e para nós também deveria ser assim, o não fazer o bem é fazer o mal. O deixar de fazer o bem é fazer o mal. Podemos dizer, não, mas eu não fiz nada. O não fazer nada, quando sabe que deveria ter feito o bem, é fazer o mal. Nós, no devido contexto onde nós estamos a viver, guardamos aquilo que é o domingo, para descansar, para louvar ao Senhor em família espiritual. E é de extrema importância que seja guardado, termos um dia de descanso e um dia dedicado ao Senhor. Mas, irmãos, se vocês, e isto é um equilíbrio que tem que haver, irmãos. Nós temos esta lei que nos manda guardar o sábado e nós guardamos o domingo. Independentemente do sábado e do domingo, o que interessa é haver um dia que seja todos em sintonia, para todos podermos estar juntos a louvar o Senhor. Mas jamais pode haver dentro do nosso meio alguém que, padecendo uma necessidade real, eu diga, eu não te vou ajudar porque eu tenho culto. Percebem, irmãos? O culto é a prioridade. É. E Jesus estava a dizer, nós devemos guardar o sábado. Mas se
dentro do nosso meio, no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, nós tivermos uma necessidade real de alguém que está a padecer uma necessidade e isso nos fizer faltar ao culto, irmãos, podemos faltar. Não temos que ser legalistas ao ponto de não amar aquilo que é o próximo, de ter uma oportunidade válida de amar o próximo, de demonstrar o amor de Deus àquela pessoa para vir ao culto. Mas devemos vir ao culto? Devemos vir ao culto, irmãos. Eu quero todos vocês aqui para a semana outra vez. Mas em intimidade com o Senhor, que esta lei de guardar o domingo e de vir ao culto não possa ser ultrapassada por uma oportunidade válida que nós temos de ajudar, de amar alguém na prática. E aqui é este equilíbrio. E Deus sabe quando é desculpa. Deus sabe que, não, eu hoje não vou ao culto porque vou ajudar. Não, Deus sabe o que é que está no teu coração. Deus sabe que, na verdade, tu ficaste triste por não ir ao culto. Tu ficaste triste por ter faltado àquela reunião da igreja. Mas se o fizeste, é porque tu foste para um bem maior para o reino. E todos nós vamos orar por ti. Percebem, irmãos? Então Jesus não está aqui a colocar uma lei que estrangulava o povo. E os fariseus estavam a fazer isso. Estrangular o povo. Para que o povo, qualquer ação que fizesse, estás a quebrar uma lei. Olha, cuidado. E a pessoa vivia aprisionada. E aquilo que Jesus quer é uma vida em liberdade. Quer nos libertar para o amor. Mas é importante haver a lei. É importante, irmãos, nós virmos ao culto, estarmos juntos. É muito importante. E aqui a importância também que é de nós estarmos em sintonia com Deus. Jesus, neste episódio, está a colocar o valor das pessoas acima daquilo que é a mesquinhez da lei. Jesus, ao aprovar a ação de David, descrita em 1 Samuel, e a não condenar a ação dos discípulos quando eles estavam a debulhar o trigo, e até mesmo Jesus, ao curar aquele homem da mão paralisada, está a colocar o valor das pessoas acima dos aspectos legais que não são pecado. A lei existe por causa das pessoas. Não são as pessoas que existem por causa da lei. Sendo que a lei deve servir o interesse das pessoas. Quando não é pecado, irmãos. Atenção. Estamos a falar aqui de situações que não são pecado. Porque se o irmão tem a oportunidade de estar no culto e inventa uma desculpa camuflada de ajuda ao próximo, mas Deus sabe que não tem nada a ver com isso, e o irmão falta ao culto, o irmão está a errar. Percebe, irmão? É isso mesmo que Jesus está a dizer. Jesus está a afirmar que o alvo dos mandamentos de Deus, que o alvo da lei é amar a Deus e ao próximo. São as pessoas. E a postura dos fariseus é que eles colocavam os aspectos legalistas acima das pessoas, acima do amor ao próximo. Nós queremos aqui ter uma igreja virada para as pessoas, para as necessidades reais das pessoas. Não para os aspectos legalistas de regulamentos que são necessários existirem, que é importante existir para haver ordem. A lei é uma coisa boa, no sentido em que ela cria ordem. Ela nos dá um padrão de vida de como nós vivermos de acordo com aquilo que Deus diz. Mas em aspectos que não é pecado, atenção, que não são pecado, porque se há algum comportamento em que é evidentemente pecado, nós devemos agir em conformidade, chamar a atenção ao nosso irmão em amor, para que o irmão possa entender, orar por ele, para que ele possa mudar de postura. Aplicando isto aos nossos dias, temos de ter cada vez mais uma vida cristã virada para as pessoas e não para aquilo que é o legalismo. O legalismo pode trazer ao de cima a falta de amor, de graça, de misericórdia. Por outro lado, Jesus veio trazer graça, amor e misericórdia a pessoas que, olhando para o cumprimento da lei, se sentem escravizadas, aprisionadas, sobrecarregadas. E quando Jesus vem com graça, com misericórdia, com amor, as pessoas se sentem leves, largam essas cadeias e seguem Jesus. Porque Jesus diz que o meu fardo é suave. Por legalismo entende-se quando se dá primazia a aspectos práticos da lei, mas
prejudicando ou deixando de amar as pessoas. Amar as pessoas, como eu disse, não significa amar as suas ações pecaminosas. A lei é muito eficaz em combater esses comportamentos pecaminosos. E nós temos definido na palavra de Deus aquilo que é pecado e aquilo que não é. Mas quando somos confrontados com uma necessidade real de alguém que não está diretamente ligado ao pecado, nós devemos olhar para a pessoa, dar prioridade à pessoa, porque é a pessoa que é eterna, é a pessoa que vai para o céu. Não é os aspectos legais daquilo que é mesmo ser igreja. Ter como prioridade aquilo que é a pessoa, o crescimento espiritual da pessoa, por meio daquilo que vai ser um restauro, cura e uma pessoa que é resgatada para viver em paz com Deus para todo o sempre. O que é que a lei diz? A lei diz que o salário do pecado é a morte. Não há hipótese, estamos todos perdidos. É real. Todos nós, permanecendo no nosso pecado, deveríamos, perante a lei, merecer aquilo que é a morte, o afastamento de Deus. Mas Jesus morreu na cruz para nos resgatar dessa morte e nos dar vida. Deus não foi àquilo que é a letra da lei e nos deixou morrer todos sem esperança, esperança da vida eterna. Por outro lado, olhando para a lei, vendo que não havia hipótese nenhuma da nossa parte de nos salvarmos a nós mesmos, Ele enviou o seu único Filho Jesus para que, pela graça, possamos alcançar a salvação eterna. E é isto que João 3,16 diz. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, nele deposita a sua fé, a sua confiança, possa ter vida. O que é que a lei diz? Todos para a morte. Todos pecaram, todos estão afastados de Deus. Jesus veio para nos dar vida por meio da sua morte. A lei foi cumprida. Foi. Porquê? Porque houve alguém que morreu. A lei foi satisfeita porque Jesus morreu no nosso lugar. Jesus, por meio da sua morte, Ele nos dá vida, nos torna justificados diante de Deus. Deus, quando olha para nós, se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus, Ele olha para nós e Ele vê, está pago. Está pago. E aí nós podemos ter uma vida onde não mais dependemos daquilo que é o nosso mérito, porque se dependêssemos disso estaríamos perdidos, mas o mérito é de Jesus e Ele nos deu vida eterna. A lei está em vigor? Está. E para todos aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador e Senhor, a lei será o meio pelo qual eles terão um julgamento, um justo julgamento. E, efetivamente, nós temos várias passagens da nossa Bíblia, que diz que nós devemos guardar a lei do Senhor no nosso coração. Para quê? Para não pecarmos contra Ele. Ou seja, se eu guardar a lei do Senhor no meu coração, eu mais facilmente luto contra o pecado. Mas, reconhecendo Jesus como o pendor da nossa fé, como o autor e consumador da nossa salvação, nós já não seremos julgados pela lei, mas seremos julgados pela obra e graça de Jesus Cristo, que cumpriu, que pagou tudo aquilo que era necessário para nós podermos ter vida eterna. Então, irmãos, que nós possamos pensar, sempre que somos confrontados com uma situação, será que eu estou a ser mais legalista do que colocar as pessoas em primeiro lugar e pensar, o que é que Jesus faria nesta situação? E agir como Jesus agiu. Continuando o verso 12, Jesus mostra aqui a necessidade de se passar tempo em oração antes de se tomar uma decisão tão importante. Jesus, tendo intimidade com o Pai, Ele é Filho de Deus, diz aqui no verso 12 que Jesus subiu a um monte para orar e passou lá a noite em oração a Deus. Porquê? Estava prestes a tomar uma decisão tão importante quanto escolher 12 homens para o acompanhar durante aqueles próximos anos.
em que ele iria passar aquilo que era o seu legado, iria passar a sua missão, a missão que ele veio implementar. Ele ia ascender aos céus, depois de ter realizado a obra da salvação, ele iria deixar aquilo que era a missão, a grande comissão a estes 12 homens. Daí a importância que era de passar tempo em oração para estar em sintonia com o Pai. E a pergunta que eu faço é: quando tens uma decisão que consideras importante tomar, quanto tempo tu apresentas o teu caso a Deus em oração? Quanto tempo oras? Jesus ficou a orar a noite toda. A pergunta é: já alguma vez ficaste a orar a noite toda por alguma coisa? Provavelmente podes dizer: nunca tive uma decisão tão importante quanto esta Jesus teve para orar tanto tempo. Mas há decisões. E todos os dias nós somos confrontados com decisões. Ontem, na Atitude 180, a nossa lição até foi sobre dicas que a Bíblia nos dá para tomarmos boas decisões. E uma delas é orar. Orar. Perguntar a Deus: Deus, o que é que tu queres que eu faça? Senhor, o que é que tu queres que eu faça nesta determinada situação? Quem sabe, criando até aqui um elo de ligação entre aquilo que Jesus experimenta no sábado, e se o irmão estiver confrontado com uma situação em que está o culto e está uma outra situação, a orar: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Tu sabes que para eu fazer isto, que vai glorificar o teu nome, que vai ajudar uma pessoa, que vai amar uma pessoa, eu vou ter de faltar ao culto. Senhor, o que é que tu queres que eu faça quando entrar em conflito? E Deus vai responder. Dar mais valor à oração, como conversa com Deus, perguntar a Deus: Senhor, mostra-me a tua vontade. Jesus escolhe os 12 discípulos, que são chamados de apóstolos, e aqui falando no sentido exato da palavra apóstolo, que significa mensageiro, significa enviado, alguém que é enviado com uma missão, como por exemplo um embaixador que leva uma mensagem e representa aquele que o enviou. E as qualificações de um apóstolo, descrito aqui, seria ter visto o Senhor e ser testemunha visual da sua ressurreição. Nós vimos isto em Atos 1, 22 e 1 Coríntios 9, 1. Todos aqueles homens tinham passado por isso. Ser revestido com dons miraculosos, que são sinais, Atos 5, 15, 16 e Hebreus 2, 3, 4. E ter sido escolhido pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus, ou especificamente pelo Espírito Santo, Mateus 10, 1 e 2, Atos 1, 26. E estes apóstolos, os originais, são aqueles são os apóstolos. Todos nós seremos mensageiros também. E chame o nome que chamar. Nós podemos ser chamados de embaixadores, mensageiros, missionários. Alguém que leva uma mensagem a outra pessoa. Nós temos esta responsabilidade, esta missão dada por Jesus. Somos enviados a cumpri-la. Aquilo que Jesus delegou aos apóstolos, que numa primeira fase, por ser o início da cristã, aconteceu de uma forma estrondosa, aquilo continuou e continua até os dias de hoje. Nós continuamos com essa missão, com aquilo que é chamada a grande comissão lá em Mateus 28, Marcos 16 e Atos 1, 8. E nós somos mesmo chamados de embaixadores de Cristo em 2 Coríntios 5, 20. Não fazemos parte dos apóstolos originais, não fazemos, mas somos chamados a cumprir com uma missão dada em primeira mão por Jesus, o nosso Senhor, aos apóstolos, aos primeiros discípulos. Da mesma forma que nós não somos chamados mais de sacerdotes, acabou o sacerdócio, Jesus é o último, o nosso grande sumo sacerdote, mas, segundo 1 Pedro 2,9, nós temos um sacerdócio universal, no sentido em que temos acesso a Deus por meio da oração, em nome do Filho de Jesus Cristo. Então nós não somos mais sacerdotes, mas temos um sacerdócio, no sentido em que temos acesso direto a Deus. Não somos apóstolos, mas somos na mesma enviados para comunicar uma mensagem. Que possamos levar esta mensagem, esta missão de fazer conhecido o nome de Cristo pelas nações, dando prioridade às pessoas, focando-nos nas pessoas,
porque são as pessoas pela qual Jesus morreu. Que assim seja, irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa mexer com os nossos corações. É preciso nós analisarmos a Tua Palavra, nós estudarmos, nós irmos àquilo que é mesmo o verdadeiro sentido daquilo que Tu estás a dizer, Senhor, e eu peço ajuda, nós pedimos ajuda para que tudo aquilo que nós, ao lermos na Bíblia, não consigamos entender de uma forma clara, que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu possas revelar, Senhor. E ajuda-nos a ter sabedoria, ajuda-nos a ter esta sensibilidade de que Tu te importas com as pessoas, em que estes aspectos legais, mesquinhos, que muitas das vezes acabam por colocar as pessoas para segundo plano, que não possa acontecer, mas que dentro daquilo que é a sabedoria que Tu dás a cada um de nós possamos colocar as pessoas em primeiro lugar, amando-as. Diria mais, colocar Deus em primeiro lugar, amando Deus e amando o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a passar tempo em oração, a perguntar-nos a Ti, Senhor, aquilo que Tu queres que nós façamos. Ajuda-nos a perceber de que nós temos uma missão, em que essa missão é levar o Evangelho às pessoas por quem Tu morreste, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo culto que tivemos. Possa ser um culto agradável a Ti. Possa ter sido um culto em que Tu te agradaste daquilo que foi falado, daquilo que foi cantado, daquilo que foi ofertado, Senhor, porque veio do coração. Ajuda-nos durante esta semana, mais do que dar prioridade aos nossos afazeres do dia-a-dia, que tantas vezes nos tiram tempo para nos dedicarmos a pessoas em quem Tu estás a investir. E eu acredito, Senhor, aquele paralítico, aquele homem da mão definhada, que foi curado por Jesus, aquele homem foi transformado por causa desta ação. Jesus poderia ser lícito ele não curar no sábado porque ele estaria a obedecer a uma lei, mas uma lei que seria interpretada segundo os homens, sendo que aquilo que era a interpretação correta seria fazer o bem naquele dia de sábado, colocando aquele homem em primeiro lugar, no sentido em que aquele homem acabou também por, a Bíblia não diz, mas acredito, receber uma grande bênção e quem sabe se converter a Cristo. Ajuda-nos a entender isto, Senhor. Ajuda-nos a ter sabedoria para viver isto no dia-a-dia, Senhor. Para tomarmos estas melhores decisões, para que não possamos negar esta missão que Tu nos deste, de levar a boa nova do Evangelho até à última pessoa nos confins da terra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, então, muito obrigado por terem vindo, que o Senhor vos possa abençoar grandemente.